Eu sou o Cleiton Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Missões na Europa. Hoje nós temos um tema muito interessante e diferente daquilo que nós temos feito aqui no canal Missões na Europa. Nós vamos falar sobre contextualização missionária, a importância de sabermos onde estamos e, com isso, como nós vamos nos comportar dentro daquela comunidade, dentro daquele país, dentro daquela localização. E como é que funciona isso? Nós precisamos pregar o evangelho de maneira inteligente. E isso quer dizer que nós precisamos pregá-lo biblicamente fiel e culturalmente inteligente. Essa frase não é minha, é a frase do Ronaldo Lidório e eu vou repeti-la, eu gosto de repeti-la sempre. O evangelho pregado, principalmente no campo transcultural, ele precisa ser biblicamente fiel e culturalmente inteligente. Daí vem o nosso tema de hoje, então, sobre contextualização missionária. É claro que aqui não vai ser algo muito profundo nesse assunto, que é um assunto que mexe com antropologia e tudo isso que a gente vai ter que ter um estudo mais profundo para melhor entender. Mas hoje eu vou conversar com a missionária Mirza Abreu e ela vai falar sobre curiosidades da cultura finlandesa. E nós começamos já aí esse tema de contextualização com uma cultura bem diferente da cultura brasileira, da cultura até mesmo aqui da Europa Ocidental, né, aqui onde eu estou, que é chamada, a Mirza está lá na Finlândia, e eu estou falando já dela porque vocês já conhecem a Mirza, né? Essa é a nossa segunda entrevista com ela. Eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Mirza, dê um salve aí, dê um oi para o nosso pessoal, para os nossos ouvintes. Olá, coisa boa poder falar com vocês de novo, né? Novamente sou muito grata a Deus por tudo. Obrigada. Obrigada ao canal e obrigada por quem estiver nos ouvindo. Muito bem. Então, antes de a Mirza começar a nos explanar a questão da Finlândia, eu quero apresentar para vocês a importância dessa contextualização missionária e quero dar aqui já uma dica para que vocês possam ler a respeito disso. Eu conversei com o Glauber, por acaso, aqui um dia antes de gravar essa entrevista, a respeito de nós podermos indicar livros para que as pessoas leiam e até ter debaixo dos nossos vídeos alguns links. Isso futuramente nós vamos começar a fazer, porque isso incentiva a leitura, incentiva o conhecimento, e como uma entrevista, ela normalmente nós tratamos muitos aspectos e o tempo não pode ser muito demorado, muito longo, nos livros a gente vai encontrar um conteúdo mais aprofundado. Mas hoje eu quero dar uma dica, e eu não ganho nada com isso, né? Mas você, se for lá ler, vai ganhar. E não é nem o meu livro, né? Eu podia fazer propaganda do meu livro, mas não é meu livro. Eu quero mostrar a vocês, rapidamente nessa introdução, 2 livros de suma importância para todo missionário. Aliás, eu vou mostrar 3 livros. Deixa eu tentar compartilhar com vocês a tela para mostrar aqui os 2 primeiros. O primeiro é esse aqui, chamado Antropologia Missionária, que é do Ronaldo Lidório. Ele, por acaso, eu fui aqui à internet e ele está disponível pela Editora Vida em PDF. Então você pode procurar na internet. Nós, inclusive, no canal Missões na Europa, já disponibilizamos esse livro, quando a Editora Vida liberou isso aqui. É um livro de suma importância para quem quer ir para o campo missionário. Você precisa ler esse livro. O outro livro, que é mais denso, que eu também já li, é esse aqui, Comunicação e Cultura. É um livro que, além da leitura, ele traz alguns exercícios para você escrever, para você já praticar aquilo que você está ali lendo nesse livro. É um livro extraordinário sobre contextualização missionária. Você entrar no contexto do lugar onde você vai. Então, são esses 2 livros do Ronaldo Lidório que eu queria que vocês lessem, que vocês se aprofundassem. E um terceiro livro, que eu não havia separado aqui, e já vou falar para vocês rapidamente, é um livro chamado O Fator Melquisedeque.
Não sei se todo mundo já leu, mas esse é um livro também assim imprescindível para quem vai para o campo missionário, para quem quer entender missões. Eu vou aqui vou compartilhar minha tela. Esse aqui, por acaso, está em reais, ainda fica mais fácil. Deixa eu mostrar. Você que está aí nos assistindo, anota esse livro aqui, ó, O Fator Melquisedeque. Em outros países, ele tem outros nomes. Então, se você que já está na Europa, você quer ler na língua do país onde você vai, você pode. Às vezes ele tem outro nome. Em francês, eu li esse livro no Brasil e depois li esse livro na França, porque nós, dentro da Jocum, quando eu comecei o trabalho na Europa, foi com o Jocum, e esse livro é um livro de leitura básica para a escola da Jocum, aqui na Europa, pelo menos. Então, ele tem um outro nome que agora eu nem me lembro, e o nome não tinha nada a ver. Mas, olha, esse livro vai falar de como você pregar o evangelho dentro de uma cultura que não conhece Jesus, que não conhece nada sobre o evangelho. Então, tá aí minha dica de leitura, são esses 3 livros: O Fator Melquisedeque, Comunicação e Cultura e Antropologia Missionária, que é do Ronaldo Lidório. E eu falei em línguas. Misa, nós já vamos começar. Eu sei que você está ansiosa para falar, mas deixa eu só aqui fazer o que eu tenho que fazer. Eu não estou aqui com o link. Depois o Glauber vai brigar comigo. Mas, apesar de não ter o link, vai estar embaixo do vídeo aqui o link do curso de idiomas do canal Missões na Europa. Eu falei sobre a importância de se conhecer, e a Mirza vai falar nisso eu acredito, porque dos elementos que formam a cultura é a língua, é o idioma. Então, você precisa aprender um novo idioma. Se você quer servir a Deus na Europa, inglês é o básico, né? Você tem que saber falar inglês. Lá na Finlândia é uma língua que você consegue sobreviver. Na França você sobrevive com inglês. E por aí você sobrevive sempre com o inglês. Mas, principalmente, a língua do coração, que é a língua que aquele povo nativo ele fala. Então, aqui embaixo tem o link. Embaixo desse vídeo vai ter o link do curso de idiomas do canal Missões da Europa, onde você vai aprender com missionários que estão no campo, ou pessoas que estão envolvidas com missões. É uma forma que também você vai abençoar esse missionário, esses irmãos envolvidos em missões, e você vai ser abençoado aprendendo esse idioma. Para a gente começar falando, então, sobre o nosso assunto de hoje, Mirza Abreu, quando nós pensamos na cultura finlandesa e missões, o que devemos lembrar primeiro? O que é mais importante a gente saber? Diz pra gente. Bem, assim, uma coisa que é importante a gente pensar é no conceito cultura, né? A gente tem que começar com os conceitos básicos para a gente entender. E eu não vou teorizar muito, eu não vou colocar palavras difíceis, vamos ser bem práticos. O que é cultura, né? Cultura é esse conjunto de tudo que faz parte da identidade de uma nação. A língua, como você mesmo falou, a culinária. Nós temos dentro da cultura as riquezas materiais e as riquezas imateriais. Por exemplo, as riquezas materiais, a arquitetura de um país, né, é uma riqueza material, algo prático, algo palpável. Mas nós temos também as riquezas culturais de um país, que são riquezas imateriais, que são as tradições que são passadas de geração em geração, inclusive o idioma, que é essa riqueza imaterial, que é passado de geração em geração, tá? Que compõe a identidade cultural de cada nação. Porque por mais que a Finlândia, já que a gente está falando da Finlândia, por mais que a Finlândia faça parte dos países da Escandinávia, e seja vizinho da Suécia, seja vizinho da Rússia, seja vizinho também da Noruega, que eu tinha esquecido de falar da outra vez, né? E ela seja um país nórdico, ela tem sua identidade própria. Ela pode ter coisas similares, coisas que se aproximam, mas ela é única enquanto nação. E tem coisas que são específicas daquela nação. Então, eu preciso entender isso, não somente para não passar vergonha quando a gente chega, não passar vergonha na casa dos outros, eu preciso entender a cultura daquela família para não passar vergonha, da mesma forma é com a nação. Mas também para que o nosso tempo, que é um recurso tão escasso, seja bem aproveitado. A Bíblia fala que a gente tem que remir o tempo. Então, remir o tempo é investir em conhecimento sobre aquela cultura. Quando você estiver inserido nela, você não vai estar
você vai ter aproveitado melhor esse tempo de preparação até chegar lá. E tem uma Muito coisa que é bem. muito importante também que a gente deve lembrar: não existe cultura melhor e cultura pior. A minha cultura brasileira, a minha cultura cearense, não é pior nem melhor do que a cultura carioca, né? Essa não existe. Por quê? Por que que a gente tem que lembrar disso? Porque quando você... É natural que haja um certo choque cultural quando você realmente mergulha e faz uma imersão cultural. Você percebe as diferenças, você faz as comparações, mas essas comparações elas não devem gerar preconceitos na nossa mente nem no nosso coração. São diferentes apenas, não são melhores nem piores, apenas somos pessoas diferentes e Deus nos fez assim. É verdade, verdade. Essa questão do choque cultural, ela passa muito por isso que você está falando, Mirza, de achar que a nossa cultura é superior à outra. E isso gera um bloqueio muito grande. Às vezes o missionário chega no campo e ele demora a começar a ter resultados. E quando eu digo resultados, não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de resultados no Brasil. Mas ele demora a se inserir no meio da sociedade porque ele fica com esse preconceito. Ah, porque no meu país eu comi assim, a comida é assim, a comida é assado. Ah, Ter é porque melhor. é isso. Ah, porque lá a gente faz isso, lá a gente faz aquilo. O E nosso culto no Brasil é mais animado. Daqui ai, sem graça, não bate nem palma. Ah, exatamente. A gente tem que acabar com esse bloqueio. E é uma dificuldade, porque por mais. Eu quando fui para a Europa, antes de ir, eu estudei missiologia, onde tinha tudo isso. Eu tive esse treinamento sobre esses assuntos aprofundados. Mas eu tive choque, não teve jeito. Não teve jeito. Então a gente tem que estar preparado para diminuir o impacto desse choque cultural. Mais especificamente, na Finlândia, como é que é assim essa cultura deles, Mirza? Como é que, quanto eles valorizam a cultura deles historicamente? a gente sempre tem que, você falou história, a gente sempre tem que estar lembrando um pouquinho da história para entender por que nós somos assim hoje, né? A história ela nos ajuda a desvendar por que nós somos assim hoje. Então, assim, é só para lembrar, tá? Eu não vou mergulhar nos fatos históricos da Finlândia, porque seria muito, muito longo, mas a gente tem que lembrar que a Finlândia, no caso, ela foi dominada, como eu falei do outro vídeo, apenas para reforçar, ela foi dominada pelo Império Sueco, quase toda a história dela. Depois ela passou em torno de 100 anos dominada pelo Império Russo. Depois ela conseguiu, em 1917, a sua independência. Ela é um país extremamente novo. Só que tem uma coisa na história recente da Finlândia que é muito interessante, que é um exemplo muito claro da característica dos finlandeses, que foi mais ou menos que eles reforçam muito e eles têm muito orgulho desse momento histórico deles, porque eles eram uma nação muito jovem, mas mais ou menos assim, na década de 30, né, de Uhum. 1930, a já a independente Finlândia foi invadida pela antiga União Soviética. Né? Imagine a grande potência, União Soviética, que era aquela grande potência de guerra mesmo, invadiu a Finlândia, que era um país novo, que era um país que estava se estruturando, que enquanto identidade nacional, e eles tiveram que lutar mesmo, eles tiveram que ir para a guerra, houve uma guerra, que foi chamada Guerra do Inverno, né? Foi Uhum. naquele frio, naquela neve, e eles resistiram, conseguiram realmente, bravamente, impedir que a União Soviética ficasse na Finlândia, e eles, em 1940, eles assinaram um tratado de paz com os russos, né? É, E, mas, mesmo assim, eles ainda chegaram a perder um pedacinho do território finlandês. Mas, mesmo assim, eles costumam dizer aqui que eles têm sisu. É uma palavrinha muito interessante, é uma palavrinha que quem for conhecer a cultura finlandesa vai ouvir muito. Eles têm sisu. O povo finlandês tem sisu. E o que quer dizer sisu? certo. Né? É uma palavrinha que não tem tradução para idioma nenhum, tá? É, e essa palavra é aquilo que simboliza a identidade cultural, a identidade da alma do finlandês. Eles dizem que isso, eu tenho sisu, essa é a minha identidade, eu sou assim. E aí, quando você vai tentar Certo. entender o que significa essa palavra, você vai para os historiadores, para aqueles que comentam sobre isso,
eles falam que essa característica dos finlandeses é exatamente quando você é capaz, quando você se autodesafia a vencer sempre os obstáculos que a vida vai trazendo. Seria isso, Sisu, tá? De uma forma o mais próximo que eu consigo trazer para que a gente possa entender. E Certo. eles têm realmente isso, algo muito forte. Só que aí isso também já era um problema. Eles são uma sociedade, são pessoas que se cobram muito. Eu me cobro muito sempre a vencer. Eu me cobro muito sempre a superar os obstáculos. Eu estou sempre me desafiando. Eu estou sempre desafiando a enfrentar o inverno, eu sempre. Só que esse eu sempre faz com que a gente sabe que a vida ela é cheia de imprevistos, que nem sempre conseguimos vencer os obstáculos que vêm, que estão postos na vida. Então, os finlandeses, às vezes, por isso, eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo que foge ao controle. Eles têm muita dificuldade, né? Como, por exemplo, momentos de doença, aquilo que foge ao controle da vida. E isso é algo, a gente sabe que nós somos pessoas adultas, nós sabemos que tem muita coisa que foge do nosso controle, né? E a gente tem que lidar com isso com um certo equilíbrio para não surtar, para não ficar deprimido, para não entrar em crise existencial. E eles têm muita dificuldade com isso. Então, eles trazem isso como algo até pesado na alma deles e na vida, até mesmo espiritual. A gente vê, às vezes, as pessoas estão em sofrimento, às vezes, por isso, porque não conseguem sempre. Né? Isso chega a Caramba, exaurir um pouco. muito interessante você falar sobre isso. Eu me lembrei de duas coisas. Me lembrei Sim. que eu ainda não conheço os países nórdicos. Você não me convidou ainda, Misa, para ir até a Finlândia. Ótimo. Mas eu conheço aqui pertinho a Suíça. E Sim. os suíços, eles já têm isso que você está falando. Parece muito culturalmente. E eu convivi muito tempo com suíços, por acaso com uma jovem e uma jovem senhora. Ela não entende português, mas talvez ela me assista. Então é uma jovem senhora e a outra é uma moça. E essa moça, inclusive, nós ajudamos ela num tratamento contra a depressão, bulimia, anorexia. Ela entrou por esse caminho. E era uma coisa muito interessante porque ela era rica. Para nós, a gente pode dizer assim que ela era rica. Tinha tudo, um emprego fantástico, jovem, 22 anos, mas com todos esses problemas. E a gente percebeu exatamente isso que você está falando, a autocobrança, sabe? De ter que dar tudo certo. E a outra senhora, a jovem senhora, uma vez nós tivemos em uma reunião de equipe, nós confrontamos e ela chorava copiosamente. Ela ficou uma semana sem voz por causa daquele confronto, porque ela de fato é uma pessoa assim, extraordinária, extraordinária, uma pessoa ímpar, que mostra um amor de Deus muito, muito forte. Mas é uma pessoa que, ao ser confrontada, tipo assim, nesse aspecto você está errando, a gente falou para ela. E isso em irmãos, no corpo, né? Em equipe. E ela desabou. E a gente foi entender essa cultura de que tudo tem que dar certo, esse orgulho desses países ricos. E eu tô falando isso porque, Mirza, às vezes a gente não entende assim, poxa, por que as pessoas desses países sofrem de depressão, né? Eles se cobram muito. Agora, é a graça do Evangelho, né? A graça do Senhor Jesus Cristo que precisa ser comunicada para que essas pessoas não entendam que a gente tem limite. E Jesus disse a Paulo, a minha graça te basta. E a gente tem No que, mundo tereis aflições. no mundo tereis aflições. E Então, você negar que vai ter aflições é muito perigoso, é muito sabe? perigoso. Muito perigoso. É Então, você vai... uma confiança muito forte no próprio braço, isso que você falou do Sisu, né? Sisu? Sisu. Sisu. E assim mesmo que fala aí, Sisu? Sisu. Tá. Bom, legal a gente saber disso. Eu queria só voltar, Mirza, antes de eu fazer uma próxima pergunta, essa questão da importância de respeitar a cultura. O missionário, ele precisa se adaptar à cultura do país e não o país à cultura dele. Missionário, não vá para o campo levar a sua cultura religiosa, cristã,
evangélica. Olha só quanta coisa que a gente tem, né? O missionário chega na Europa, ele quer trazer a cultura religiosa cristã e a cultura religiosa cristã evangélica. A gente dá excesso de bagagem, a gente não passa na alfândega, não. E dentro disso ainda tem um quinto ponto, que é a cultura religiosa cristã evangélica denominacional. Então, isso Não tudo tem passa que na ficar. alfândega. É cultura do reino de Deus que tem que Isso. levar. Eu me lembro de Gênesis 10, depois do dilúvio, quando Deus distribuiu 70 nações que formou, e depois o povo tentou juntar de novo e fazer a Torre de Babel, e Deus espalhou de novo. Porque a Misa falou uma coisa interessante, que Deus valoriza cada cultura. Deus quer isso mesmo. Nós somos todos criação de Deus, somos chamados a sermos filhos, mas temos que respeitar as nossas diferenças. Eu queria que você falasse agora, Misa, sobre alguns aspectos específicos da cultura deles. E a gente podia falar aqui a respeito de confiança e honestidade, que é um tópico que você abordou. Como é que é essa questão da cultura da confiança, de honestidade? Eu acho que é um dos maiores choques culturais que o brasileiro sente quando chega aqui na Finlândia. Tá? Mas é um choque bom, não é um choque ruim, tá certo? A gente tem que lembrar que a Finlândia, como é um país protestante, ela foi um país que foi construído, tecido, principalmente nos últimos séculos, através da ética protestante, né? A ética protestante realmente fez parte da construção da identidade dessa nação contemporânea, dessa nação finlandesa contemporânea, né? E também porque a gente tem aqui, aí vem um fator econômico, a partir dessa ética protestante que atravessou não somente as questões culturais, mas também os fatores econômicos, a gente tem uma sociedade realmente economicamente mais estável. E essa estabilidade faz com que muitas coisas não aconteçam. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem na prática. Eu pensei em 3 exemplos, tá, para vocês entenderem o que é essa história da cultura da confiança e da honestidade aqui na Finlândia. Okay, por exemplo, eu e meu esposo, nós fomos comprar um micro-ondas usado, porque o nosso tinha queimado e a gente não tinha dinheiro, lógico, né? Não tinha dinheiro para comprar um novo, então a gente foi procurar na internet usados, e aí ele localizou um que cabia dentro do bolso, marcou com a pessoa para ir buscar, encontrou com a pessoa no shopping, pegou e trouxe. Não testou. Não testou o equipamento, mas para eles isso é normal. Sabe? Eu fico pensando, no Brasil nós nunca compraríamos nada de alguém sem testar e termos garantia de que se acontecer algum problema daqui a 1 mês, 2 meses, a gente pode pegar o dinheiro de volta ou devolver o produto, né? Aqui não. Se alguém coloca um finlandês, coloca um equipamento, mesmo usado, para vender, ele coloca, se esse equipamento tiver um arranhão, ou então se tiver um carro, por exemplo, ele colocou um carro, aquele carro tem algum probleminha, alguma coisa, ele explica aquilo no anúncio. Ele diz, olha, o carro tá faltando uma maçaneta, por exemplo, eu não sei nem a palavra, mas tá faltando para abrir, tá faltando. Ele explica, ele não esconde de você o que tá faltando, ele te fala. Por quê? Porque eles pressupõem a cultura da honestidade. Ele é honesto, então você acredita que ele realmente não vai te vender gato por lebre, como a gente fala no popular. Não sei se você conhece essa expressão, mas no Ceará a gente usa muito. Ele não vai te vender gato por lebre, então você pode confiar. Se o finlandês está vendendo para você um produto, você pode confiar que aquele produto não vai ter problemas. Então, até hoje, já faz mais de 1 ano que a gente tem micro-ondas, nunca deu problema. Para vocês entenderem. Outro exemplo bem curioso dos finlandeses, né? Se eu perder alguma coisa na rua, o que acontece? Por exemplo, pode acontecer de você estar na rua caminhando e cair alguma coisa da sua bolsa, uma luva, ou então alguma coisa sua cair. Se aquilo cair no chão, outra pessoa que passar, ele vai ver, ou ele vai fazer uma coisa ou ele vai fazer a outra. Ou ele vai passar e não vai mexer, vai ficar lá. Ou ele vai pegar e vai colocar em um local alto. Pode ser uma árvore, pode ser um poste, alguma coisa mais alta. Porque, como aqui neva, se ele deixar no chão, se for no período de neve, ele sabe que a neve vai cobrir e ninguém vai ver.
Mas qual é a lógica dele? Eu vou colocar no local mais alto, ou então eu não vou mexer, porque outra pessoa vai passar, a pessoa que perdeu vai passar novamente aqui, talvez, e ela vai poder pegar o objeto que ela tinha perdido. Então, isso é um choque cultural fantástico. Né? A gente nunca imagina isso no Brasil. As pessoas têm a mania de dizer no Brasil, achado não é roubado, mas aqui não funciona assim. Aqui, se ele achar, ou ele vai fazer dessa forma, ou se for um documento, ele realmente vai entregar na polícia para tentar localizar você para te devolver, tá? Mas eles não mexem naquilo que eles encontram na rua, eles não têm a necessidade disso. Eles não têm a necessidade de pegar aquilo que não é deles. Eles não sentem essa necessidade. Entendeu? Isso é muito interessante. Né? E outra situação que aconteceu também com a gente aqui, a reforma de casa, por exemplo. Né? Esse local que nós moramos é alugado, então ele precisou passar por uma grande reforma. Vocês lembram do barulho, né? Que a gente vivenciou no outro vídeo, né? Agora está mais calmo. Mas aqui é normal uma pessoa vir fazer uma reforma na sua casa e você não está na casa. Ou você entrega a chave, ou ele já tem a chave, a cópia da chave, porque... E você não se preocupa se tem que estar aqui para olhar se a pessoa vai mexer em alguma coisa sua. Você não faz isso aqui, você não precisa fazer isso. Entendeu? Então, assim, eles têm isso como um valor muito grande. E esse valor é a herança, sim, da reforma protestante, é a herança, sim, da nossa ética protestante, sabe? É algo realmente que ajudou a tecer esse olhar, essa forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas. Bacana mesmo. Bacana. Em contrapartida, na contramão disso, eu quero comparar aqui, aproveitar essa fala para comparar com os países aqui da Europa Ocidental, onde não foram países que não receberam essa bênção da reforma protestante da mesma forma, essa herança protestante como vocês aí. Eu vou falar de Portugal, especialmente, né? Portugal tem essa herança romana. Então é importante falar para você que está nos assistindo que essa herança cultural ela faz grande diferença na sociedade. Essa prosperidade é sim uma bênção do Senhor, é uma bênção de guardar a palavra do Senhor, que esses países experimentam essa prosperidade em vários sentidos. E essa questão dessa cultura de confiança e honestidade é diferente de Portugal. Por exemplo, tá? Portugal, Itália, Espanha, onde a herança cultural é aquela romana, e a cultura romana, desde os tempos de Jesus, ela já era uma cultura de traição, uma cultura de desconfiança, uma cultura de sempre querer se dar bem, de sempre querer ser o melhor. É diferente dessa herança cultural que a reforma protestante, que o protestantismo trouxe. Então, você quando chega na Europa, você que ainda está no Brasil, ou você que está aqui na Europa me assistindo, caso você discorde, inclusive, pode comentar aqui embaixo que a gente conversa, viu? E a gente está sempre melhorando o nosso aprendizado. Mas o que nós vemos, aqui a gente está falando do que a gente vê, né? Nesses países. É essa diferença dos países. Na Alemanha, conversando com outro irmão, eu falei até isso para mim, ele disse isso, Cleiton, aqui, essa cultura protestante, ela é muito forte nesses valores, diferente da cultura romana. Então é importante você saber. E o brasileiro, o Brasil, como você falou aí, né, Milton, vem também dessa cultura romana. Nós herdamos isso dos portugueses, que herdaram isso dos romanos, do Império Romano, essa cultura de dominação. Enfim, tudo isso nos faz viver esses valores um pouco deturpados, de corrupção. Essa herança de corrupção, ela vem daí dos romanos. Né? Se você ler, estudar sobre o Império Romano, existia isso, corrupção, traição, desconfiança. Muito interessante você falar sobre isso. E os... Diga. Não, e você fala uma coisa, agora é bom também reforçar que o fato dos finlandeses confiarem não faz dele pessoas, desculpa a expressão, bestas ou pessoas tolas que sejam facilmente enganáveis, tá? Como eu falei da outra vez no outro vídeo, eles, principalmente quando eles têm um contato com outras culturas, pessoas de outras culturas, eles vão começar com zero de confiança. Você vai ter que mostrar que você merece ser confiável, né? Que você é uma pessoa confiável. Então, o pastor, o missionário que vier para um país, não somente a Finlândia, mas a maioria dos países nórdicos, vai ter que mostrar que é uma pessoa confiável, que é que recebeu um novo nascimento, que tem um coração realmente restaurado, que suas atitudes
cooperam e confirmam aquilo que você fala, tá? Porque se não cooperar, eles vão notar e aí as portas vão se fechar fácil, rapidamente. É isso aí. E é legal porque dentro dessas culturas não existe lugar para o esperto, né? Em Portugal tem uma expressão que eles chamam de Chico Esperto, que é dar uma de Chico Esperto. Pois é. É, porque Não venha com essa intenção. a comunidade rejeita você, né? Não é, é diferente do que eu estou falando dessa herança cultural dos romanos, que às vezes você vai lá chega alguém com uma mentalidade corrompida e corrompe o outro, né? Ah, eu te dou tanto também. É a corrupção que a gente vê no Brasil, né? Desenfreada lá. Porque vai corrompendo um, vai corrompendo o outro, vai corrompendo o outro. Nesses países não acontece isso, né, mesmo? O cara rejeita, a comunidade rejeita você. Rejeita. E é muito raro, realmente, até escândalos assim, que são tão, infelizmente, tão comuns, já se tornaram banais no Brasil, aqui é algo raro de ver. Quando acontece, a gente fica chocado mesmo. Quando acontece de você vira notícia de uma forma muito forte, porque é algo tão fora do contexto deles, cultural, né? De um funcionário público que desvia dinheiro, ou de um parlamentar que não faz o seu trabalho com excelência, é algo tão fora do comum para eles, que isso vira realmente destaque na imprensa aqui, porque chama atenção, porque não é realmente do hábito deles, do É, cotidiano deles fazer dessa forma. A o, ética que move o coração deles não é essa. legal. Eu não sei como é que é o transporte público aí. Vocês têm muito trem? Vocês têm trem, não? Tem trem, tem ônibus, muito ônibus. Eu andei a primeira vez que eu andei num ônibus na Europa foi em Luxemburgo, um país que fica lá em cima da França, Bélgica, Holanda, fica ali. E a gente entrou no ônibus, um ônibus assim que parecia, pra gente vindo do Brasil, parecia uma espaçonave, muito bacana. E ninguém cobrou passagem, não tinha cobrador. E a gente que tinha que ir pagar em algum lugar, ou você passava um cartão, e a gente não sabia, na verdade estava perdido. E os trens também, você entra no trem, você não tem que mostrar bilhete. Em muitos países, né, aqui da Europa, você não tem que mostrar bilhete. Às vezes, vai passar um fiscal para conferir o seu bilhete. Às vezes. Mas eu viajei na França, do sul da França, praticamente de Marseille até Paris, sem mostrar nenhum bilhete. Aí a mentalidade do brasileiro fala, poxa, olha só, irmão, brasileiramente, hein? Mesmo cristão, confesso meu pecado. Falei, poxa, eu paguei passagem, nem fui cobrado. Mas pagou uma passagem cara, né, de trem. Mas eu me lembrei de alguém que chegou num país desses e também falou assim, não tem catraca para passar, você não tem que passar o bilhete. Por que as pessoas pagam passagem? E um cidadão nativo disse, mas por que eles não pagariam? Por que alguém entraria sem pagar? Exato, Né? exato. Tá na cultura. A lógica é a inversa, né? A gente precisa entender a lógica, a gente tem que discernir realmente se a nossa lógica muitas vezes está correta ou se a gente pode restaurar a nossa cultura a partir desses valores, sabe? Eu acho que realmente são valores que são muito, não são valores só interessantes porque socialmente são interessantes e ajudam a gente a conviver em sociedade melhor, mas são valores que agradam o coração de Deus. A honestidade agrada o coração de Deus. Muito bem. E nisso, Mirza, eles são pontuais, os finlandeses? Como é que eles são em relação à pontualidade? Eles são extremamente pontuais, tá? A pontualidade deles, o pessoal diz, pontualidade britânica, pois eu deveria dizer pontualidade finlandesa. Eles são muito pontuais, inclusive na igreja. Não acontece como acontece no Brasil. A gente tem um costume no Brasil de marcar as coisas com 15 minutos, né, de tolerância. Isso para nós, até dentro da igreja, muitas vezes a gente vai em algumas igrejas que, mas é normal 15 minutos, é normal. Aqui não é normal, aqui é anormal isso, né? Aqui vai começar no horário e vai terminar no horário. Misa, mas o Espírito Santo está dando vazão e tal. Sim, ele vai dar vazão, mas eles vão terminar mesmo no mesmo horário. Tá? Eles não conseguem. O que acontece? A impontualidade para eles, né, é uma questão de falta de educação. Então, se você marcou um compromisso com o finlandês e você quiser perder a confiança do finlandês, chegue atrasado. Ele não vai confiar em você. Então, se você quer ganhar a confiança deles, primeiro que seja pontual.
Porque se você não consegue ser pontual no horário, você vai ser pontual e fiel nas outras coisas? Essa é a lógica. Fiel no pouco, fiel no muito, né? Isso. E outra coisa também, tem uma pergunta que se faz. Se você, por exemplo, se você não queria chegar às 7 horas, por que você marcou às 7 horas? É mais ou menos isso. Uau. Então, não marque, tá? E para eles a impontualidade é falta de caráter, tá Uau. certo? É uma coisa muito forte para eles. Então, se você combinar com o finlandês, seja fiel, tá? Seja pontual. E se você não é no Brasil e você tem um chamado para a Finlândia, você quer ser pastor aqui, você quer ser missionário aqui, você quer, ou mesmo que não seja nessa área vocacional, mas você quer trabalhar, entenda que você vai ter que ser pontual. E se você não tem essa disciplina, você vai precisar de graça de Deus e aprender a ser pontual. Legal. Disciplina. E na cultura de relacionamentos, Mirza, como é que é o relacionamento com os finlandeses, entre eles? Pronto. Tem algumas coisas que quando a gente pensa nisso, que eu me lembrei de coisas que eu vivi aqui, né, que eu acho interessante. Por exemplo, no Ceará, que eu sou do Ceará, né, algumas pessoas já sabem, mas no Ceará, né, e principalmente nas comunidades pequenas, é muito comum as pessoas visitarem você, às vezes sem marcar, né? As pessoas chegam lá, de repente você está ali, aí alguém toca a campainha, tum, aí você levanta ou para o que você estava fazendo, vai atender, ou então, de repente, principalmente nas cidades pequenas, as pessoas às vezes abrem logo é o portão, você não está nem esperando, já tem uma pessoa abrindo o portão, você já leva aquele susto, né? Aqui você não pode fazer isso. Aqui os compromissos eles devem ser agendados. Visita, se você vai visitar a casa de um irmão, você deve agendar. E outra coisa, tem uma ética em relação à visita domiciliar aqui. Existe uma ética de tempo, por exemplo. Se você marcou com a pessoa para visitar, você vai ficar na casa daquela pessoa entre 2 até 3 horas. Esse é o tempo ético de visita domiciliar aqui, tá certo? Então, quando você for fazer uma visita aqui na Finlândia, na casa de um finlandês, você agenda antes, combina com ele, chega na hora que você combinou, e porque ele está lá, já praticamente com a porta sendo aberta, na hora que você está chegando, a porta está sendo aberta. É muito engraçado. E ele sabe que você vai chegar naquele horário, ele se organiza para isso, para poder te receber, e você vai ficar naquela casa por 2, no máximo 3 horas. Tanto é que quando termina esse prazo de 2 ou 3 horas, quando você menos espera, as pessoas estão vestindo casaco e estão indo embora, porque acabou a visita. Você nem precisa fazer muita explicação. Já sabe que acabou a visita, deu 3 horas. Pronto, tá, tchau, obrigada, tá, tchau. Como é que eles se cumprimentam, Mirza? Pois Dando os beijinhos, cumprimentos beijinhos? finlandeses. Vamos lá. Normalmente, assim, quando você não conhece a pessoa, eles são bem formais, eles cumprimentam, às vezes, com um aperto de mão, mas nem sempre, tá? Mas isso não. Ele vai cumprimentar, ele vai falar, primeiro ele vai falar o nome dele e o sobrenome. Aqui as pessoas se apresentam, por exemplo, eu vou me apresentar para você, olá, aí eu vou dizer meu nome e sobrenome, Mirza Abreu. É algo bem mais formal no início, tá? E às vezes ele vai cumprimentar com aperto de mão, às vezes não, vai ser só assim com o aceno da cabeça e falando isso. A partir do passar do tempo é que as coisas vão ficando mais informais, é que ele vai ganhando aquele nível de confiança e que as coisas ficam um pouco mais confortáveis. Quando ele passa por você na rua, por exemplo, um vizinho, normalmente, dificilmente ele pode até parar para conversar um pouco, mas é difícil isso acontecer. Normalmente ele só faz um aceno da mão e ele diz terve, terve, que terve quer dizer, a mesma palavra que quer dizer saúde aqui, terve, ele diz terve, terve, né? É um cumprimento que eles fazem mais formal. Tá? Agora, na igreja, como a gente tem a cultura do reino, a gente quebra um pouquinho esses paradigmas, né? Na igreja a gente quebra um pouquinho esses paradigmas, né? A gente tem que ser um pouco sensível a observar o outro, por exemplo. Eu fico muitas vezes na recepção. Hoje vai ser um dia que eu vou ficar na recepção. Hoje tem igreja pra gente, então hoje eu vou ficar na recepção. Então eu observo muito a reação do outro, né? Às vezes a pessoa chega, eu vejo que ele está disponível só para balançar a cabeça e eu dizer seja bem-vindo, eu faço isso. Eu vou dançando conforme a música. Porque existe uma coisa muito importante aqui, que é
a tentativa de não invadir o espaço físico do finlandês. Para eles isso é muito importante. Tem gente no Brasil que fala com a gente pegando, né? Não faça isso com eles, viu? Que isso vai ser um problema, não faça. Mantenha as suas mãos contidas nessa hora, tá? Se ele estender a mão, eu também estendo a mão. Se eu percebo só o levantar do ombro para abraçar, eu já estou abraçando. Tá? A gente vai tentando, vai aos pouquinhos quebrando os paradigmas, quebrando essas resistências, né? A cultura, o reino de Deus permite isso, o espaço da igreja é mais acolhedor e eles sabem, eles entendem isso, mas eu respeito muito, eu observo primeiro a reação dele para poder não invadir esse espaço, porque se eu invadir esse espaço, pode ser que eu não tenha uma segunda oportunidade com essa pessoa. Certo. Então, isso não é interessante. Então, o mais interessante não é se eu estou... Tenho muitas pessoas na igreja que adoram me abraçar e eu fico muito feliz, sabe, com isso. E eu venho de uma igreja no Brasil muito acolhedora, era uma igreja pequena, que as pessoas se abraçavam muito, né? E aqui eu não sinto falta disso. As pessoas aqui na Finlândia, da igreja, pelo menos as que convivem comigo, são bem carinhosas comigo, felizmente, tá? Mas é questão mesmo de percepção, você tem que ter essa percepção. E é muito difícil que você encontre um finlandês que vai bater papo com você na parada do ônibus ou então no mercado. Você não vai encontrar isso com facilidade, não. Normalmente, no máximo que eles fazem é sorrir um pouquinho com os olhos, um sorriso leve, né? Tá? E às vezes numa situação específica, mas normalmente eles fazem as coisas deles e não tentam, cada um fica no seu quadrado, como a gente fala numa expressão mais popular, Sim. E tentam não interferir na vida dos outros. Outra coisa que é muito importante, que é curioso aqui, que a gente só aprende quando está vivendo. No Brasil é muito comum a gente usar a palavra querido irmão, querida irmã. Não sei na igreja que tu congregava no Brasil, né? Mas a gente fala amado, amada, querido, querida. Você não pode fazer isso aqui, porque querido, querida é uma expressão que é usada só para pessoas que estão namorando, noivas ou casadas. É bem íntimo, né? Bem íntimo. Tanto é que a palavra querida, uma das formas de dizer é culta, quer dizer ouro. A mesma palavra para ouro. Então, seu esposo, sua esposa é sua pepita de ouro. No Nordeste seria minha joia. Minha joia. É algo precioso, então não é uma palavra que você use para todas as pessoas, é algo que você deve deixar restrito para a pessoa que é ou seu namorado, sua namorada, sua noiva ou sua esposa. Porque a gente realmente no Brasil tem muito o costume, é normal para a gente, meu querido irmão, meu querido amigo, não faça isso. Porque eles não vão entender esse contexto do querido como uma coisa boa, eles vão pensar que você está confundindo as ideias, tá? Tá misturando as coisas, né? Confundindo as coisas. O que mais? Outra coisa que é curiosa aqui, dentro dessa questão dos relacionamentos, eles não costumam demonstrar carinho em público, né? Eles não são de se abraçar, se beijar em público, no máximo segurar na mão, mas é mais os casais mais jovens, mas eles não costumam muito fazer isso em público, certo? E outra coisa também que eu esqueci de falar durante a visita, que quando você for visitar um finlandês, na casa de um finlandês, você sempre deixa os sapatos na porta, você não entra com sapatos, tá? Você não entra com sapatos, é falta de educação você entrar com sapatos, você tem que deixar na entrada da casa, tem um local lá específico para os sapatos, para as chinelas, para as botas, você tem que deixar lá e você entra de meia ou descalço na casa. Normalmente de meia porque o chão é frio, você não vai querer ficar com os pés gelados. Outra última coisa também que é interessante aqui, que é curioso, é que aqui na Finlândia você compartilha os ônibus também com os animais. As pessoas levam seus cachorros de ônibus para tudo que é lado. E não é aquele pit, não, viu? Não é aquele pequenininho, não, tá? É aquele gigante, tá certo? Ele entra no ônibus, o dono fica lá no local, mesmo, fica lá sentadinho com o dono, e isso é normal aqui. Legal. Mirza, na Europa, em geral, a gente tem uma cultura diferente da brasileira, que o brasileiro, ele é... Até o pastor Cláudio Duarte, ele tem um vídeo interessante sobre isso. Se eu não me engano, ele usa o termo aglomerados. Agora eu não me lembro. São aquelas famílias que vivem sempre juntas
E no Nordeste a gente tem isso, no Rio de Janeiro a gente tem isso, pelo Brasil todo. Então, os pais estão lá, o filho cresce, aí casa, e aí faz um puxadinho do lado da casa dos pais e mora lá. Quando não, mora dentro da própria casa dos É. pais. Ou os filhos solteiros também, principalmente agora, nessa geração aí. Como é que chama a geração que tá hoje? João, como é que é a geração? Meu filho está aqui perto. João Pedro? Qual é a geração? Ele tava me explicando as gerações, né? É, A tem geração as agora letras das gerações. Eu perdi a última. Tem é. as Eu letrinhas. acho que a última geração, que é a minha ainda, olha, eu ainda tô é a geração Y, se eu não me engano, e agora a geração atual é a geração Z. É, Z. é isso? É isso, é Tem a isso, geração essas Z. letras. É. Agora, nessa geração Z, principalmente, tá muito forte a questão. A geração Z é de quem nasceu na última. Não sei como é que diz isso, os últimos 20 anos, de 2000 a É, 2020. é. Não é década, não sei como é que a gente diz, década, talvez seja isso. Bom, a galera que cresce fica em casa, e mesmo na minha geração, a geração Y, as pessoas ficam na casa dos pais, 28 anos, 30 anos, 35 anos, tá dentro da Depois casa a dos gente ficou pais. 40. É? Mas assim, e pronto, é cultural. Também, de novo, não vou dizer assim. Até eu poderia aqui colocar a minha opinião e até defender teologicamente, mas não é o nosso caso. A gente quer falar de cultura, né? Respeitando cada uma. Então, no Brasil, essa cultura, então isso é normal, né? A pessoa fica na casa dos pais e mora junto, e mora no puxadinho, e constrói. Ou quando, não, vou construir minha casa no terreno, no vizinho, ficam sempre perto. Aqui na Europa eu vejo que é diferente, aqui na Europa Ocidental. Mas aí na Finlândia, como é que funciona essa cultura da autonomia e até mesmo em relação já a gente entrando nessa questão dos gêneros? É diferente para a mulher e para o homem? Como é que é a autonomia e a igualdade de gênero? Como é que funciona isso? É. A Finlândia é um país que os finlandeses são pessoas extremamente que estimulam a autonomia desde você bem pequeno. Viu? É uma coisa assim que quem é mãe e pai, que vem da nossa realidade brasileira, vai chocar um pouco para ele, porque aqui as crianças elas são estimuladas à autonomia bem tenuamente. Tanto é que aqui é normal crianças de 7 anos irem sozinhas para a escola, andarem de bicicleta sozinha pela cidade, isso é totalmente normal, andam de ônibus sozinhas, né? Elas se deslocam sozinhas e vivenciam a cidade sozinhas, porque por causa da compreensão da autonomia, desse valor da autonomia que ele vai desenvolvendo desde a infância. Eu tive a oportunidade, durante o estudo do finlandês, eu tenho a oportunidade de treinar o finlandês em 2 instituições. Eu já fiz o treinamento na primeira instituição, que foi uma creche, e agora vou para uma escola. Mês que vem eu já vou para uma escola que, por sinal, é uma escola cristã. Na creche, você observa isso, desde eles bem pequenos, já estimulando a pegarem o próprio prato, receberem a comida, a quando terminam, mesmo eles pequenininhos, tipo 2 anos e meio, 3 anos, eles colocam a comida já no lixo, eles aprendem a ir para o local para lavar as mãos, eles têm muitos brinquedos de escalar, de subir, que é para estimular a autoconfiança, eles têm muitos estímulos voltados para isso, eles vivenciam muito o ambiente deles, eles fazem passeios com as crianças bem pequenas, da creche na região em torno, para eles se acostumarem a atravessar a rua sozinhos, aí eles, sabe, eles, de vez em quando eles fazem passeios com as crianças da creche, em um ônibus, para eles aprenderem como é andar de ônibus, e depois, para quando eles chegarem com 6 anos, 7 anos, eles poderem ir sozinhos de ônibus de casa para a escola, sem problema. Então, eles são estimulados à autonomia muito precocemente. E outra coisa, aqui, quando as crianças completam, quando o jovem completa 18 anos aqui, ele sai de casa. Ele não fica mais com o pai e com a mãe. Isso é normal, é cultural. Tanto os meninos quanto as meninas, tá? Eles, Certo. quando completam 18 anos, eles vão procurar um local. Eles já têm carteira de motorista a partir dos 16. Então, quando eles chegam aos 18, eles vão procurar um local para alugar. Se eles não tiverem trabalho,
o governo financia para eles uma habitação enquanto eles estão procurando trabalho, porque é algo realmente cultural para eles ter essa independência. Por isso que quando eles estão na escola, eles já aprendem sobre limpar uma casa, sobre fazer pequenas reformas dentro de casa, eles aprendem. Isso tanto os homens quanto as mulheres, tá? Porque aqui não há a igualdade de gênero, é uma coisa muito forte. Tanto é que quando você casa, você não tem, por exemplo, eu sou casada com um finlandês, meu esposo sabe fazer tudo dentro de casa. E não precisa ficar aquela coisa, faz você hoje. Não, a gente faz conforme a necessidade. Se naquele dia quem está mais ocupada sou eu, ele faz. E não tem estresse, não tem um mal-estar por causa disso. Tá? Isso é normal para ele. Né? É normal que ele faça comida naquele dia. Se eu passei o dia na escola e eu não estava em casa, ele faz a comida tranquilo, faz para ele e para mim. Entendeu? Isso é normal dentro da cultura finlandesa. Certo. Tranquilo para eles. Né? Mirza, me diga uma coisa aqui, então. Estava aqui procurando alguma coisa para mostrar aqui de imagem, mas vamos lá. Não, tem só uma coisa que eu me lembrei também, que isso é uma coisa que eles vão crescendo com essa autonomia, e quando eles chegam na terceira idade, quando eles se tornam pessoas idosas, eles lutam muito para manter. Né? Tem até um exemplo de uma pessoa que é linda, que eu amo muito, de paixão na minha igreja, que é uma senhora que tem 83 anos, é um doce de pessoa, mas uma coisa que chama muita atenção para mim é que ela anda de bicicleta pela cidade inteira, ela tem uma autonomia, ela vai para a igreja, para o culto de bicicleta, eu acho fofa, e não é tão perto assim a casa dela, sabe? E ela vai e volta. Às vezes no inverno, que realmente aí quando está com mais... Aí alguns irmãos oferecem carona e ela até se dispõe a aceitar, mas normalmente ela não é de aceitar carona, porque ela gosta de ter a autonomia dela de ir e vir, e ela vai lutar por isso até o final. Tanto é que aí tem uma questão. Por exemplo, às vezes eles estão com problemas, eles têm muita dificuldade de assumir que estão com problemas que precisam de ajuda. Porque como eu tenho muita autonomia, e tenho aquela coisa de autocobrar, que eu falei anteriormente, eu tenho muita dificuldade de reconhecer, às vezes, que eu não consigo sozinho, que eu preciso de ajuda. Então, às vezes, eles não pedem ajuda, tá? Às vezes eles não pedem ajuda, e às vezes eles precisam de ajuda, ou porque o que eles estão carregando é muito pesado. Então você tem que ter a percepção, a sensibilidade, e entender também que quando eles dizem não, não, obrigada, às vezes eu não preciso, é um pouco delicado. E tem uma questão também, que eu acho que isso também está muito relacionado à relação deles atual com a fé cristã. Meu esposo sempre diz que muitos finlandeses hoje dizem e falam, e expressam que não precisam de Deus. Pois. Porque eu sou capaz de conseguir sozinho. Eu não preciso de Deus. Eu consigo sozinho. Só que eles não conseguem. Eu vou pontuar duas coisas interessantes sobre o que você está falando. Esse último ponto aqui, principalmente na França, isso vem do iluminismo, vem do pensamento liberal e depois o que gerou na França, né? O igualité, a liberté, fraternité. Essa coisa que vem do iluminismo, vem lá de trás da Revolução Francesa, passou por tudo isso a França. Eles têm essa coisa de eu não preciso de ninguém, eu não preciso de um rei, eu não preciso de alguém para dizer nada na minha vida, e isso passou para Deus também. Eu também não preciso de Deus. Eu sou independente, eu sou capaz de fazer tudo sozinho, eu não preciso de Deus. Isso é terrível. Apesar disso estar chegando agora, digamos assim, aí na Finlândia, por conta da reforma protestante. Então, como foi um país reformado, eles não sofreram isso. Aqui, mais para baixo de você, né, a gente tem o exemplo da Inglaterra, que o que conta a história é que se a Inglaterra não tivesse sofrido ou recebido um avivamento quando ela viveu, ela teria sido uma outra França. Ela teria tido uma revolução, as revoluções teriam chegado à Inglaterra e eles teriam abandonado Deus há muito tempo atrás também. Então, o protestantismo ele também preservou esses valores. Agora, essa questão da independência que você falou
não independência, mas a autonomia, é muito legal porque quando eu vou contar uma experiência também aqui, usando o teu tempo, ó, Misa. Fica à Mas é vontade. para a gente contextualizar, na França, a gente foi para um evento, tem até alguns vídeos no canal Missões Europa da época aí, isso foi em 2018, a gente foi para um evento em um castelo, onde era um evento com crianças e adolescentes. Hum, Crianças, adolescentes e jovens. Tinham, assim, as classes divididas. E só a gente cuidava de tudo. Eu estava fazendo parte da equipe, eu e minha esposa, mas a gente estava aprendendo a respeito daquele trabalho. Foi lá em uma outra, na região do Cevennes. E as crianças participavam e tal. E o almoço do sábado, eles chegaram no sábado de manhã. O almoço de sábado era lanche que as crianças, cada um trazia o seu. Cada um trazia o seu. Isso pra gente já foi, caramba, se você faz isso no Brasil, chamar as crianças para um evento, se você não der comida, vem o juizado de menor, como é que chama agora lá? Vem uma turma toda. pula, pula, pula. É. Então, cultura diferente. Aí, Uhum. enfim, aí passamos o sábado, aí no domingo teve almoço que preparamos, a equipe, tal, tal, tal. No final do evento, quem ia arrumar esse castelo, era um castelo mesmo, grande lá, que alguém emprestava para fazer o evento. Quem arrumava não éramos nós sozinhos, a equipe. As crianças, os adolescentes jovens, todo mundo metia a mão na massa. A gente tirou foto do menininho lavando o vaso sanitário. E, e é muito o que você falou aí da Finlândia também, né? Eles aprendem a ter autonomia e a fazer tudo, e a fazer comida. Não tem essa coisa de mimimi, de ficar dependendo de mãe, Não pai. depende, não depende. E nem o homem depender da mulher, e nem a mulher depender do homem, né? Não depende. Eles cooperam. A ideia era a Coopera. cooperação. A Muito ideia era a bem. cooperação. Bom, e o que mais, Mirva? Luísa, você falou a respeito da questão de decisões, de tomar decisões. Como é que é isso? Uma coisa que é curiosa dos finlandeses, aí vem outro choque cultural para nós, principalmente se você for uma pessoa muito proativa. Hum, Porque os finlandeses, eles tomam decisões no tempo deles. Eles demoram para tomar, demoram muito para tomar decisões. Por exemplo, se um finlandês decidir, eu vou dar um exemplo aqui prático. Se eu vou decidir que eu vou trocar de carro, ele vai pesquisar, mas vai pesquisar, vai pesquisar, vai pesquisar meses, vai olhar muito, vai olhar, vai olhar. Aí quando você esqueceu que ele está olhando, aí ele tomou a decisão. Aí você descobre que ele tomou a decisão. Você até esqueceu que tinha aquela questão. Aí, troquei de carro. Foi, porque você até esqueceu que ele estava naquele processo. Mas quando você trabalha junto com o finlandês, e aí tem a questão também, por exemplo, trabalhar junto, cooperar junto com finlandeses no reino, numa igreja, você tem que entender que eles têm um ritmo de tomada de decisões diferente do seu. E aqui eles não tomam decisões unilaterais. Eu não tomo decisão, por exemplo, até o pastor, ele não toma decisões sozinho. Ele toma em colegiado. Ele normalmente vai juntar um grupo. Acho que foi semana passada a gente teve uma reunião sobre o café missionário que a gente faz aqui. certo. E aí cada um, né, que participa do café, que ajuda na organização, que tem alguma parte no café, a gente teve uma rodada e assim, cada um fala no seu tempo e não interfira quando o outro estiver falando, que é falta de educação. Já é falta de educação no Brasil, aqui ainda fica um pouco mais acentuada, né? E cada um se posiciona e aí no final você chega no consenso. Então aqui as tomadas de decisões, elas demoram um pouco, mas elas são consensuais. Agora também quando o finlandês toma uma decisão, ele vai até o final para que aquilo que ele se posicionou realmente aconteça. Tá bem. Bom, muito bem, Misa. Em relação à cultura do bem-estar, do viver, como é que é a vida deles, a vida do finlandês no dia a dia? É muito frio aí na Finlândia, então como é que é isso? É muito frio, realmente, né? Como todo mundo sabe, aqui a Finlândia pode chegar até menos 20 graus Celsius, né? Realmente é algo congelante, né? Mas o finlandês, ele aprendeu ao longo da sua história a conviver com esse clima, né? Que não é fácil. Por exemplo, as casas dentro de casa, você não sente frio, você não sente frio. Quem vem de Portugal e visita a Finlândia, porque eu sei, porque eu tenho uma prima que veio visitar a gente aqui, eles ficaram chocados porque não é frio dentro das casas.
A gente não Sim. sente frio dentro das casas, porque é bem preservado dentro, tá? Só que os finlandeses, com essa cultura do frio, de conviver com frio, tem algo que eles são realmente extremamente apaixonados, que são as saunas, tá? Então, se você vem como missionário para a Finlândia, você tem que saber que todo finlandês tem dentro de casa uma sauna. É Existe hoje dessa na aí que tá Finlândia. mostrando, é desse tipo aí que Essa tá sauna mostrando. aí é dentro do apartamento. É aqui tem Uau! toda casa finlandesa tem sauna. Misa, no Brasil isso é coisa de gente rica. Aqui não, aqui é como você ter apenas o aparelho sanitário dentro do banheiro. Você tem o aparelho Uau! sanitário, a pia e a sauna dentro de casa. Existem uma estimativa de 3.200.000 saunas na Finlândia. E você tem sauna de todo jeito. Você tem sauna na Roda Gigante, em Helsinki. Você tem sauna dentro de uma hamburgueria, você vai comer hambúrguer e tem lá dentro da sauna. Você tem sauna barco, que você entra no barco e vai atravessar o rio e você está na sauna e mergulha dentro da água e volta. Uau! Né? E a gente até, isso para algumas pessoas é assustador, a gente no Ceará diz que isso dá trombose, mas eu descobri que não dá não. Então, e a temperatura da sauna normalmente aqui é 80 graus Celsius ou um pouco mais, É tá? aqui que as pessoas mergulham. Aí é um exemplo do que as pessoas vivenciam aqui, né? Ou seja, você vê congelado em volta e as pessoas mergulham. E a gente tem até um vídeo, né? Que é de uma pessoa da minha igreja, que ela cedeu para a gente mostrar, que mostra a realidade de uma brasileira entrando dentro da sauna. Dentro Uau, vamos ver. Tá da água aqui. congelada. Ela estava na sauna com as irmãs da igreja e depois foi mergulhar e depois voltou para para a sauna. Então, você pode mostrar o vídeo. Eu não consigo ver daqui, Glauber. Não sei, eu não consigo ver. Não Desculpa. consegue ver? Não estou visualizando aqui. Espera aí. Acho que tu vai ter que. Eu estou vendo a imagem, está congelada a imagem da. Pera lá, só um minutinho então que a gente vai. Eu acho que essa parte é bom até editar. A gente já vai mostrar aqui então o vídeo. Ah, agora vai. Vamos voltar aqui então para todo mundo ver. Certo. Agora você está vendo? Pronto. Estava menos 16 graus Celsius nessa hora. Menos 16 graus Celsius. Isso é totalmente normal aqui, comum. Isso faz parte da cultura. Então daí a turma sai e vai para a sauna. E volta para os 80 graus Celsius. Exatamente. Isso é normal, gente. Toda semana o finlandês utiliza a sauna. Eles têm uma necessidade, até fisiológica, né? Porque eles, como no inverno não se transpira muito, eles têm a necessidade até fisiológica de frequentar a sauna. E a sauna aqui é um espaço da família, é um ambiente familiar. A família É. se reúne na sauna, faz grelhado na sauna, conversa na sauna, resolve problemas na sauna. E às vezes a Uau. gente tem até reuniões da igreja na sauna, reuniões só dos homens. Os homens vão se reunir, a liderança da igreja vai se reunir, vai todo mundo para a sauna, os homens. É normal, aqui é tranquilamente normal. Que legal, que legal. E uma questão interessante, Mirza, não sei se é. Como é que é as vestes na sauna? Como é que as pessoas vão para a sauna? Pois é, a gente que é estrangeiro, a gente pode ficar tranquilo que a gente pode ir de calção de banho e maiô, mas normalmente os finlandeses vão totalmente sem roupa. Eles Vão crescem pelados, assim, vão nus. né? Vão para É. Exatamente. Por isso que é uma coisa família, né? A família vai. E se você vai com um grupo, normalmente o grupo é só homens ou então um grupo só de mulheres. Isso aqui é um local de respeito, não é nada de anormal para eles. É algo extremamente mais. Eles lidam com a nudez de uma forma diferente de nós. É bacana, é muito bom a gente escutar isso, porque
A gente, para não se escandalizar, né? Quem Para chega, não se né? escandalizar. Ou então Não é pensar algo, alguma coisa de anormal. Não tem nada de anormal. não tem nada a ver com É realmente um prostituição, local com que é bom para sensualidade. conversar, para interagir, né? Quando quando você vier aqui, você vai ver. É. Eu tava já, Provavelmente meu eu tava esposo já vai lhe querendo. convidar para. Provavelmente meu esposo vai lhe convidar para conhecer a sauna. Ai, 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 eu já tava querendo ir para a sauna, agora eu já não sei. Mas bacana, é. Não, é muito interessante porque aqui na, na Europa Ocidental, como eu estou falando, né? A gente não tem, a gente tem isso também, por exemplo, nas praias, em algumas praias daqui, é muito comum o topless. Uhum. E não tem nada de sensualidade, é uma coisa de fato cultural. É, cultural. Mas, como você falou, a gente adentra essas culturas com muito respeito, muito temor a Deus. Então, a gente tem que ir também com bom senso, até onde você consegue ir, sem que isso seja um prejuízo para a sua vida espiritual, para a sua vida pessoal. Então, a gente que já vem de outra cultura, de outras referências, a gente tem que ir com cautela, porque a imersão cultural ela não é tão fácil, Certo. né? Ela não é um processo rápido. E ao ponto de você entrar nessa cultura, vivenciar alguns aspectos da cultura, sem isso te prejudicar na sua vida emocional e espiritual com Deus. Mas eu posso dizer que aqui é um ambiente, a sauna aqui é um ambiente de família, só isso. Pronto. Mirza, a gente ainda tem muito assunto para falar, mas eu acho que a gente vai ter que falar isso no Curiosidades da Cultura Finlandesa 2. Vai ter um próximo vídeo, mas é só uma palhinha a respeito. No próximo vídeo você vai falar, vou deixar tudo aqui, esses assuntos, para o próximo vídeo, número 2. Mas é muito importante o idioma. E no vídeo 2, a Mirza vai falar para a gente a respeito do idioma, dos idiomas que são falados na Finlândia, vai falar sobre a alimentação, a cultura musical na Finlândia e alguns outros assuntos também que ela vai preparar para falar para a gente no vídeo 2. Então, você que está nos assistindo, fica ligado. Não está acabando ainda, peraí, está só começando a acabar. Mas só para deixar aqui um registro, eu falei no começo do vídeo a respeito do Missões na Europa ter um curso de idiomas para ajudar você que quer aprender o idioma. Eu acredito que a gente não tem ainda o finlandês, mas vamos cuidar disso. Mas tem inglês, espanhol, francês, italiano, russo, todos esses idiomas você tem aí com professores. Alguns são nativos, como o Benoit aqui, que ó, é esse francês, e alguns são nativos, outros já estão aqui na Europa há mais de 20 anos e estão dando aula no curso do canal Missões na Europa. E esse curso, todos os recursos que são arrecadados com as mensalidades que são pagas, eles são revertidos para missões, para missionários que estão no campo, como esses aí, esses professores estão em campo, estão envolvidos com missões. Então, na descrição do vídeo, lá embaixo tem um link para você saber mais informações a respeito desse curso. E no próximo vídeo sobre a Finlândia, nós vamos falar mais também sobre o idioma. Mas agora, Mirza, eu queria que você desse as considerações finais para a gente encerrar esse vídeo, Mirza. Fica à vontade. Pois é, a única coisa que eu gostaria para fechar isso tudo, já que a gente falou tanto da autonomia e da ética protestante dentro da realidade finlandesa, né? Eu só consigo lembrar do Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 17 e 18. Né? Parafraseando ele, né? Quando Deus olha para a Finlândia, eu penso que Deus pensa assim: finlandeses, meus filhos, vocês pensam que são ricos, que não precisam de nada, que já têm tudo, né? Mas na verdade, vocês estão cegos, pobres, nus, miseráveis, necessitam que comprem de mim, né? Óleo e colírio e roupas brancas para cobrir sua nudez. Né? Muitas vezes a gente pensa que tem tudo, mas esse tudo não supre, porque a gente sabe que nós que vivemos no reino de Deus, nós sabemos que a verdadeira riqueza não é a riqueza material. Aquilo que vai suprir realmente, que vai dar conta da nossa carência emocional e espiritual, que vai nos fazer nascer de novo é o Espírito Santo, é Jesus, é conhecimento da palavra, é viver essa palavra plenamente todos os dias, né? Então, assim, não olhem para a Finlândia apenas como um país rico, mas olhem para a Finlândia realmente como um campo missionário que carece
carece profundamente, né, de conhecer ou voltar a conhecer o amor de Deus nas suas vidas. O povo finlandês, ele precisa voltar a ouvir sobre o amor de Jesus, ele precisa ver pessoas que têm um testemunho de vida, eles precisam entender que eles não são autossuficientes, né? Eles precisam, sim, muitas vezes de ajuda, eles têm limites e a vida traz desafios. E a Bíblia fala também que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, atravessar todos os desafios da vida sem Jesus não dá. Então, assim, lembrem de orar pela Finlândia, lembrem de orar por todas as pessoas que estão perseverando aqui na Finlândia como evangelistas, como missionários, como pastores, ou então como servos. Lembrem de orar por essas pessoas que estão perseverando. Muito bem, Mirza. Obrigado por todas as informações que você trouxe aqui para o canal Missões da Europa, para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pela sua disponibilidade. E já deixamos aqui o gostinho para vocês que logo depois desse vídeo 1 vai ter o vídeo 2, você vai poder assistir. E como a Mirza falou, coloca nos comentários aí da plataforma onde você assistir esse vídeo, coloca os seus questionamentos, as suas perguntas, que isso vai ajudar a Mirza a responder no próximo vídeo. Inclusive, se você quiser deixar os seus contatos também, você que vai assistir, fala, eu gostaria de saber mais e uma informação tal, direta, você deixa o seu contato aí embaixo nos comentários, que a gente vai entrar em contato com você para lhe ajudar. Né? E se Deus está falando com você a respeito da Finlândia ou de outro país nórdico lá, deixa aí o seu contato, diga isso para a gente, que a gente vai dar um jeito de entrar em contato com você e te ajudar de uma maneira mais personalizada, tá bem? Mirza, muito obrigado, que Deus abençoe a você, a sua família aí. Prepara aí um lugar para mim, que já já eu chego. Pode vir. Pode vir, pode. Vamos agendar. Vamos agendar. E até a próxima. Tchau, Silnausta. Silnausta.